Se você já assistiu 1899, com certeza sabe o quão boa é essa série. Então hoje vamos falar um pouco sobre ela, por que a primeira temporada foi tão boa e se vai ter uma segunda temporada. E além disso, muitas teorias sobre o que realmente está acontecendo na série. Para começar, você sabe que essa série foi feita pelos mesmos criadores de Dark. Então acho que todo mundo aí não estava esperando menos que um quebra-cabeça pra gente resolver com altas teorias. E com certeza eles não decepcionaram. Pra mim, inclusive, essa série por enquanto tá melhor que Dark, porque ela parece ser menos maçante, mas ao mesmo tempo tem o mesmo nível de mistério, com a gente querendo saber o que realmente tá acontecendo ali. Claro que Dark foi espetacular porque bugou a nossa mente naquele momento como nenhuma outra série tinha feito, mas 1899 faz mais a gente pensar na nossa realidade, com esse toque de que será que tudo isso é real? Não é uma coisa tão longe do que realmente pode acontecer. Pra mim, Dark fez mais a gente pensar em um loop por conta de uma viagem no tempo. Tudo bem, isso pode ser possível? Acho que tudo pode. Eu sei que é muita confusão na nossa mente, mas pra mim é mais fácil acreditar que a nossa realidade não é aquilo que a gente pensa do que em viagens no tempo. O mito de Platão citado na série é basicamente o seguinte: não tem como a gente ter certeza de como realmente são as coisas se tem coisa que a gente não sabe como existe de verdade. Eu vou dar um exemplo bem doido aqui para você tentar entender o que eu penso disso. A Terra é plana ou redonda? Redonda, né? E por que a gente sabe disso? Pelos diversos estudos realizados até hoje. Mas agora pensa só, e se tudo que a gente está vivendo agora seja uma ilusão? Em que tudo isso foi feito para ter sentido de que a Terra é redonda. Então, nesse mundo aqui, imaginando que essa não seja a realidade, a Terra é redonda. Mas e se a gente acordasse dessa ilusão realmente na realidade? E se nessa realidade toda a ciência daquele mundo comprove que a gente está em uma Terra plana? E aí? Vou dar outro exemplo. Vamos supor que essa daqui seja realmente a realidade, que não seja nenhuma simulação. Então a Terra realmente é redonda. Mas e se alguém criasse uma simulação em que a Terra fosse quadrada? E toda a ciência que exista nela justifique isso. Então todo mundo que quisesse entrar nessa simulação teria a sua memória apagada e nasceria como um bebê, com todas as mesmas sensações do mundo real em que vivemos. Já pensou nisso? Então todo mundo que nascesse ali pensaria realmente que a Terra é quadrada, porque a ciência dentro daquela simulação comprova isso. Agora me diz, se a pessoa acha que nasceu ali e não tem absolutamente nenhuma lembrança de como é a realidade, de que a Terra é redonda e de tudo que aconteceu na sua vida real, como ela vai achar que está em uma simulação? Para a pessoa que estaria ali ia ser muita loucura achar que aquilo é uma simulação. Assim como a gente pensa nesse exato momento que é uma loucura imaginar que o que estamos vivendo agora seja na verdade uma ilusão. Entende que o que a gente pensa ser a nossa realidade é moldada pelas nossas lembranças. E se a gente não tem as memórias da verdadeira realidade, como a gente vai imaginar que isso daqui não é a realidade? Tá entendendo? Não tem como a gente ter certeza de nada pelo que a gente vê ou sente, porque tudo pode ser apenas uma imitação da realidade e não ela de fato. É basicamente o que acontece ali na série. Eles nem percebem que estão em uma simulação, e provavelmente as lembranças que eles têm não são reais. Dessa forma, seria quase impossível eles pensarem que não era a realidade. A menos, claro, que alguém que soubesse disso contasse, como foi o caso do suposto marido da Maura, o Daniel. Eu digo suposto porque eu ainda não tô convencido disso. Assim como a Maura só soube que era uma simulação quando o Daniel contou, os outros passageiros também só souberam quando a Maura contou e perguntou se eles se lembravam de como tinham embarcado no navio. É como se fosse um sonho que quando você acorda não se lembra de como ele começou, mas você estava agindo como se tivesse tudo normal. Só que nesse caso, ao invés de um sonho, é uma simulação. Na verdade, nesse caso eu acho que a simulação era parecida com um sonho, com a diferença que tem alguém ali dando as premissas. Pensando um pouco sobre o final da primeira temporada e como a Maura acordou, a gente pode teorizar sobre muitas coisas. A primeira delas é, será que a Maura não acordou em outra simulação? Ou aquela é realmente a realidade? Esse é o primeiro ponto. Agora sobre outras coisas, se essa é uma simulação, quem criou a primeira simulação e por quê? Não tô falando da do navio, porque essa é a última. Tô falando de quem criou a primeira simulação a partir da realidade. E se não foi a Maura, nem o pai dela, como é o conflito que vimos na série? E se, por exemplo, o Daniel não é o marido da Maura, e sim alguém obcecado por ela, e dessa forma, vendo que não poderia ficar com ela no mundo real, resolveu criar uma simulação e prender ela a ele. Não sei se você percebeu uma coisa assim como eu, mas me parece que ela não tem muita química ali com o Daniel.
Já com o comandante do navio, sim. Por que será? Outra teoria, e se o irmão da Maura também estiver no navio? E se ele for o próprio comandante, ou até mesmo o Daniel? Tudo pode ser possível. Foi dito pelo Daniel que o filho deles estava perto de morrer e por isso ela criou essa simulação para não se lembrar disso e viver com ele ali para sempre. Mas e se no caso o filho da Maura nem exista no mundo real? E se ela perdeu um bebê e resolveu criar uma simulação em que ele exista? Agora eu vou falar de outra teoria que pode bugar ainda mais a sua mente. Você viu que em um certo ponto Daniel fala pro filho dele que aquilo era o mais longe que eles tinham chegado. Então, teoricamente, eles se lembravam das outras tentativas. Então, no pensamento deles, eles estavam em um loop, mas dessa vez chegaram mais longe. Mas e se na verdade esse seja o loop? E eles não estão chegando mais longe, e sim naquele mesmo ponto sempre, mas eles não sabem. Ou seja, aquilo poderia ter acontecido e estava acontecendo de novo e de novo. Então, seguindo esse mesmo raciocínio, pensa só. A gente assistiu a série e em um ponto começou a ser contada a realidade do que estava acontecendo. Mas aquilo também pode ser uma ilusão. E na realidade não foi ela, nem o pai dela, nem o irmão, nem o Daniel que criou aquilo. E sim um cientista que quer estudar o comportamento humano em uma certa simulação. E no fim colocou tudo aquilo na mente deles para que eles achem que foi o outro que criou aquilo e não alguém de fora. Ou seja, você tá percebendo que absolutamente tudo é possível nessa série. E por isso ela é tão incrível, porque é possível que isso esteja acontecendo com a gente mesmo, só que a gente nem perceba. É muita doideira, né? Bom, falando agora sobre a segunda temporada, ela ainda não teve a confirmação, mas a gente pode dizer que pelo sucesso é quase impossível que ela não seja renovada. Essa é a boa notícia, já a ruim é que ela deve demorar bastante pra chegar. Talvez entre 2024 e 2025. Mas fazer o que, né? Melhor demorar pra chegar do que não chegar nunca. Agora eu quero saber de você, me diz aqui qual a sua teoria. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.